Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo sobre mitos evangélicos e hoje nós vamos falar acerca do mito da dor e do mal. Existe este mito no meio do povo evangélico que dá a sensação de que se alguém padece de dor ou se está a passar um mau bocado na vida, que é sinal de falta de fé. Até parece que é proibido o cristão sofrer. Então, o que se ouve muitas vezes no meio evangélico é que o cristão tem que estar sempre lá nos píncaros, o mais que vencedor, o tudo posso naquele que me fortalece, que pelas pisaduras de Jesus já fomos sarados. E portanto, se alguém está a padecer, se alguém sofre, se alguém está doente, se alguém permanece em dor constante, em sofrimento, é porque essa pessoa não está bem com Deus. É assim que, infelizmente, muitos veem esta questão da dor e do mal. E, na verdade, é um mito, porque é uma interpretação errada daquilo que as Escrituras nos ensinam. Eu gostava de ler para vocês um trecho de uma passagem que está no livro de Eclesiastes, do capítulo 9, e vou ler os primeiros 6 versículos deste capítulo. O livro de Eclesiastes foi escrito por um homem que foi o homem mais rico e sábio que este mundo experimentou. Diz a Escritura que, após a morte dele, nunca mais ninguém iria nascer e ter a riqueza e a sabedoria que o rei Salomão teve. Isso foi dito pelo próprio Deus e está descrito nas Escrituras Sagradas. E por isso você pode pensar na pessoa mais rica deste mundo atualmente e quer dizer que essa pessoa não chega aos calcanhares do rei Salomão. Porque a história do rei Salomão é única, é impressionante. Claro que eu não vou contá-la aqui neste vídeo, mas é absolutamente fantástica. E este homem, ao longo da sua vida, ele, embutido desta sabedoria que só Deus lhe deu, só Deus pode dar, ele chega a uma conclusão absolutamente perturbadora. Perturbadora principalmente para os evangélicos. E ele fala algo que eu quero ler para vocês, que diz assim, Eclesiastes 9, versículo 1. Deveras resolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Nós nem não conhecemos exatamente 100% a essência do amor, assim como também a essência do ódio. Tudo passa perante nós, perante a sua face, como ele diz aqui. Tudo sucede igualmente a todos. Isto começa a ser perturbador, principalmente no meio evangélico. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. O mesmo. As mesmas oportunidades. As mesmas coisas boas. Assim como também o mesmo mal, os mesmos problemas. Tudo sucede ao justo e ao ímpio. É esta conclusão que este homem chega ao escrever o que acabei de ler. E ele, quando escreve este livro, ele está numa fase já perto para partir, para morrer, uma fase avançada da vida dele, onde ele aprendeu de tudo e viu muita coisa. E ele, de uma forma perturbadora, diz algo que é uma verdade nua e crua. Tudo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom
e ao puro como ao impuro. Assim ao que se sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Ou, podíamos dizer por outras palavras, a quem não jura. Então tudo acontece. Na vida tudo pode acontecer a todos. Todos. Não importa se você é cristão, se não é, se você é crente, se não é, se você diz que tem fé ou que não tenha. Tudo acontece. Tudo. Tanto do lado bom como do lado mau. Tudo pode acontecer a qualquer pessoa. Nós não sabemos o nosso futuro. Nós não sabemos como é que vai acabar a nossa vida e quando vai ser. Nós não sabemos o dia da manhã. E tudo pode acontecer. E não é o simples facto de você dizer que é evangélico, que você é crente, que você é cristão, que você é mais que vencedor e que tudo pode naquilo que fortalece, que vai livrar você do mal. Ou que pelo simples facto de você ser crente e cristão, só coisas boas só lhe acontece a si, e aos outros que não são crentes só lhe acontece desgraça. Se você pensa assim, você está a pensar de uma forma errada, equivocada. Você está equivocado, porque este homem, o rei Salomão, chega a uma conclusão absolutamente perturbadora, mas verdadeira. Porque tudo acontece a todos, tudo. Versículo 13, ele ainda diz assim: este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, isto é, nesta vida. Que a todos, ele considera isto um mal. Na opinião dele é um mal, como também nós muitas vezes estamos nesta dúvida, não é? Porquê é que isto me acontece, ó Deus? É a dúvida de muitos. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Tudo acontece. Até mesmo os bons têm desvarios. Até mesmo aqueles que são os justos, os considerados justos, também têm desvarios no seu coração, como diz aqui. Versículo 4. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Coisa estranha. Melhor é ter um cão vivo do que um leão morto. Então ele fala aqui de uma esperança, porque alguém pode pensar assim: então, se tudo pode acontecer a bons e a maus, tudo pode acontecer, quer seja bom ou quer seja mau, pode acontecer a todos, então de que vale nós acreditarmos em Deus? Do que é que vale eu ser cristão, eu dizer que creio em Jesus Cristo e que sou praticante do Evangelho? Então, se eu pratico o Evangelho, então eu sou merecedor de que me aconteçam só coisas boas. Há esta tendência no meio religioso de nós nos acharmos superiores aos outros seres humanos só porque nós acreditamos em Jesus e eles não. Então, o acreditar em Jesus nos dá o direito de que Deus é obrigado a... Mas isso não existe, não há nada na Escritura que possa nos dar essa... Nós não temos direito a nada. Nós somos salvos pela graça de Deus, não é por mais nada, não é pelas nossas boas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. É pela graça que somos salvos. É pela graça de Deus que nos acontecem coisas boas. É pela graça de Deus que Ele nos livra do mal. Mas não é porque nós mereçamos. Então alguém diz assim: então de que é que vale eu crer em Jesus? De que é que vale então eu ser cristão? E ele responde aqui, este rei, não é? Diz, versículo 4. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, aqueles que acompanham com todos os vivos, e aqui ele refere-se a vivos, já vai perceber, estes vivos, está a falar do justo, daquele que crê, daquele que tem uma esperança. Diz assim: há esperança, porque é melhor o cão vivo
do que o leão morto. Versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Quem é vivo, e este vivo aqui não é somente aqueles que estão vivos atualmente. Este vivo tem a ver com aquele que tem a vida de Deus, que é justo, justificado pela fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que vamos morrer. Mas os mortos, diz assim a seguir, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ora, se já está morto, o que é que eles sabem? Está morto? Quem está morto não sabe nada. Acabou, apagou-se. Mas não é isso que ele está-se a referir. Ele não está-se a referir dos mortos. Ele está-se a referir daqueles que estão vivos, que ainda vivem, mas estão mortos interiormente. São os que a Bíblia considera dos ímpios, dos injustos, dos infiéis. Os que estão mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Eles não vão ser recompensados porque eles não creem. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século em coisa alguma do que faz debaixo do sol. Ora, isto é absolutamente fantástico. O que eu acho fantástico neste texto é que o autor deste texto, o rei, percebeu que apesar de que, enquanto vivermos aqui neste mundo, tudo pode acontecer a todos, tanto coisas boas como más podem acontecer a bons, a injustos, a fiéis, a infiéis, tudo pode acontecer a todos. Só há uma coisa que não vai ser igual para todos. É quando chegar o dia da morte. Ora, os vivos, os justos, aqueles que estão vivos, que têm a vida de Cristo, esses têm uma esperança. A esperança da vida eterna. E esses sabem que vão morrer, mas viverão com o Senhor para todo o sempre. Mas aqueles que estão mortos não sabem nada. Os que estão mortos em Cristo, os que são ímpios, os que amam a iniquidade, os que praticam e amam a iniquidade, os ímpios, os impuros de coração, mesmo que possam ter tido uma vida boa aqui nesta passagem por esta vida, por esta terra, eles não sabem nada porque não há esperança e um dia, quando eles morrerem, não serão recompensados com a vida eterna. É por isso que eu gosto do salmo, por exemplo, do pai do Salomão, rei David. Ele também andava perturbadíssimo quando ele escreveu um certo salmo em que ele dizia como é que era possível que os ímpios prosperavam e que muitas vezes o justo padecia. Mas diz que ele entrou no Santo dos Santos, ele entrou e ele viu, e na comunhão que ele tinha com Deus, ele percebeu qual era o fim de ambos, qual era o fim dos ímpios. E então ele louvou a Deus e agradeceu a Deus pela sua salvação. Meus amados, nós vivemos num mundo complicado, nós vivemos num mundo difícil, nós vivemos num mundo em que perecemos, sofremos, temos dores, sofremos muitas vezes mal, nós vemos muitas vezes pessoas justas que sofrem muita dor nesta vida, que sofrem muito mal, são prejudicados, são enganados, são vituperados, são perseguidos, são apedrejados, são incompreendidos, gozados, escarnecidos. E por outro lado nós vemos pessoas más, pessoas que amam e praticam a maldade e que detestam o próximo e que desejam ver a vida do próximo em baixo, enquanto a delas eles querem ver sempre em cima. E nós olhamos muitas vezes para esse tipo de pessoa e nós vemos essa pessoa prosperar, sem dores, sem problema nenhum, ricos, cheios de dinheiro, bons negócios, bons carros, bom de tudo. E nós começamos a pensar, mas porquê que isto é assim? Então, o rei Salomão chegou a esta conclusão.
tudo acontece a todos. A única coisa que não vai ser igual para todos é aquilo que a Bíblia chama da esperança da nossa salvação. É que, meus amigos, a vida aqui, nesta terra, é num abrir e fechar de olhos, passa rápido. Sabe, a grande questão é quando chegar o nosso dia da morte, você sabe para onde é que vai? Você tem alguma esperança para onde vai? Você sabe o que é que lhe espera? Ora, pois aqueles que estão vivos sabem, mas aqueles que estão mortos não sabem nada. Aqueles que estão vivos são aqueles que entendem o Evangelho, que entendem a palavra do Senhor, que creem no Senhor da vida, Jesus Cristo, que é Deus, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que veio para nos redimir, para que nós possamos estar na presença de Deus com confiança, porque sabemos que Deus sempre nos ouve, sempre nos ouve. Esses são os vivos. Vivos esses que muitas vezes sofrem e muito aqui neste mundo. Sofrem dor, sofrem mal, sofrem muitas adversidades. No entanto, aqueles que rejeitam o Senhor da vida, esses estão mortos. Mesmo vivendo bem aqui nesta vida, estão completamente mortos e cegos. E no fim, quando chegar o dia, sabemos, os que são vivos, sabemos para onde vamos. E os que estão mortos, conforme diz aqui, serão esquecidos. Pessoas que têm o coração cheio de maldade, pessoas com desvario nos seus corações, pessoas sem esperança. E por isso o autor diz: é melhor um cão vivo do que um leão morto. O leão, muitas vezes, na sua majestade, o leão tem uma figura de uma presença que traz toda aquela glória. Quando muitas vezes um cão, provavelmente poucos poderão ligar a um cão, principalmente um cão raivoso, um cão sujo, feio, que tem uma aparência que ninguém dá 2 caracóis por ele. E, no entanto, é melhor ter um cão assim vivo na chama do Evangelho, vivo em Cristo Jesus, do que ter um leão na sua majestade toda, na sua glória, no seu apogeu, na sua força, completamente morto, separado de Deus, que infelizmente, que se não se arrepender, morrerá para sempre. Pense nisto e até ao próximo vídeo.